Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos mais uma vez para falarmos um pouco sobre as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos sabem, estamos no terceiro trimestre e desta feita nós vamos para a lição de número 7, que tem por título Liberdade, um tesouro valioso. Meus queridos irmãos, eu quero começar dizendo que ter liberdade para fazer o que você pode ou que bem entende, isso não significa ser liberto. Então isso é muito importante entender isso aqui. É muito importante entender. Por quê? O fato de você ter liberdade para fazer o que quiser, né? Repito, não torna você uma pessoa liberta no sentido em que vamos falar aqui nesta lição. Então, veja o que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, capítulo número 6, versículo de número 16, 6 e 16 de Romanos, e eu vou ler junto com os irmãos, que está escrito assim: não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? É aí que nós temos que analisar. Veja, liberdade para fazer escolha. E essa liberdade nos traz aqui o livre-arbítrio, né? O poder de escolher o que nós queremos. Porque o que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos, né? Sois servos daquele a quem obedeceis? Então ele diz assim: a quem vos apresentares para servir, para ser servos, para servir, você vai ser servo daquilo ou daquela pessoa que você se apresentou como servo para se dedicar a ele. Ele diz assim, olha só que algo interessante: sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Existem duas coisas importantes aqui. Ou nós se dedicamos ao serviço, à obediência a Deus, para herdarmos a salvação, a vida eterna, né, e sermos libertos, livres do pecado, ou o homem vai ser escravo do mal, escravo do pecado. Né? Então, é daquilo que você se dedica. Então, aquilo que você se entrega, né? Às vezes tem gente que ele age pelos seus instintos, podemos usar uma expressão aqui, instintos carnais, e os seus instintos carnais leva ele a fazer tudo aquilo que ele acha que é certo, tudo aquilo que ele acha que deve fazer, e ele se torna escravo daquilo que ele está fazendo, né? Observe que até mesmo de algo que comemos, que se nós não tomarmos cuidado, se aquilo te ofende ou nos ofende, e você não parar, você vai se tornar, como se diz, escravo daquilo. Porque se você sabe que aquilo te ofende e você continua comendo, você se torna escravo daquilo. Então isso é muito interessante. Tem coisas que você pode praticar. Aí você sabe que é errado, mas continua praticando, você se torna escravo daquela prática. Se torna escravo daquela prática. Tem coisas que você sabe que você assiste, por exemplo,
Vamos lá, vamos entrar um pouquinho. Você sabe que você assiste, mas você sabe que lhe faz mal e você não quer deixar, você é escravo daquilo. Você está se tornando escravo daquilo que você está assistindo. Então isso é muito sério. Existem tantas coisas que pode tornar o homem escravo, não é? E se tornar escravo daquele vício, porque se torna um vício na vida dele. Então devemos tomar muito cuidado. Repito, a liberdade que temos para fazer o que queremos, ou que bem entende, isso não significa ser liberto, meu querido irmão. Eu sempre costumo falar algo que o ser liberto não é eu querer fazer e não fazer porque não pode fazer. Isso não é ser liberto. Ser liberto é eu poder fazer e não querer fazer. É uma diferença, entendeu? Vou repetir. O ser liberto não é eu querer fazer e não fazer porque não pode fazer. Ser liberto é eu poder fazer e não querer fazer. Grava essa palavra. Eu estou falando isso baseado no texto bíblico em que o nosso comentarista usou como base para a lição. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 12. Paulo diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Vamos lá, ele repete, ele enfatiza sobre o assunto. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é aspecto, isso é expressão de alguém que foi liberto, de alguém que foi regenerado, de alguém que anda em vida de santidade, entendeu? Então, o ser liberto aqui é ter o domínio próprio, né? É ter domínio próprio. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, ser liberto é isso, é ter domínio próprio. É produzir frutos espirituais, ou frutos do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É produzir frutos espirituais. Paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, amor. Então, isso é frutos do Espírito. Enquanto as obras da carne, veja, mas é prostituição, imoralidade, né, lascívia, bebidice, chocarrice, maldade, maledicência, ira, contenda, só coisa ruim, entendeu? Agora, grutunaria, isso é sério. Então nós precisamos ser libertos disso. Porque tem gente que diz assim: eu sou liberto, mas ele nunca, na verdade, conseguiu se libertar de, eu vou dizer, algumas coisas, e alguns de muitas coisas. Então isso é muito sério. Então vamos lá. Por isso que eu falei para os irmãos, baseado nisso aqui. Então o que é que o apóstolo Paulo diz assim? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando ele disse assim: tudo me são lícito para que eu faça, ele disse: eu tenho livre-arbítrio, tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Vamos lá, hoje é moda. Posso jogar bola, ninguém tem o direito de dizer nada. É liberdade para fazer, não é? Pode beber vinho. Hoje tá moda isso aí, beber vinho. Meu irmão, precisa ser liberto. Cervejinha sem álcool. Hoje virou moda, né? Quem é liberto não vai essas coisas passar longe. Ah, pastor, mas isso é coisa mínima. Isso é coisa simples, não tem nada. Meu querido irmão, eu sempre costumo dizer
que é mínima as coisas, muitas das vezes vai impedir muita gente de chegar no céu. Não estou aqui fazendo julgamento da vida de ninguém, mas a Bíblia me dá suporte para que eu esteja, para que eu possa pregar a verdade baseado na própria Bíblia, pregando a verdade com a verdade, né? Pela verdade. Vamos lá, olha só, mínimas coisas. Agora, eu quero aqui ir para, primeiro, Isaías. Vamos ler logo Isaías. Isaías 42, Deus nos escolheu e nos chamou para uma missão. Primeiro ponto, né? Para sermos exemplo, produzir frutos espirituais. Às vezes eu vou ler aqui algo, Isaías 42, se eu achar aqui nós vamos ler, versículo 6 e o versículo de número 7. Está escrito assim, ó, eu, o Senhor, vamos lá, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo para a luz dos gentios. Vamos lá, primeiro vamos entender isso aqui. Com quem Deus estava falando aqui? Deus estava falando aqui especificamente com Israel, com o povo, com a nação escolhida, a nação eleita de Deus. Para Israel, assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, quer dizer, para andar em justiça, em santidade, né? Ser exemplo, ser modelo de servos de Deus, para que as outras pessoas viessem a ser atraídas. Porque ele diz assim, eu te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo para a luz dos gentios. Agora vamos fazer uma aplicação disso aqui. Quem Deus chamou nos nossos dias? Quem Deus escolheu nos nossos dias? Quem é a luz do mundo nos nossos dias? Jesus disse para a igreja, vós sois a luz do mundo. Ela não é. Somos a luz do mundo. Então, fazendo uma aplicação disso aqui, hoje a igreja é quem exerce esse papel de ser luz do mundo, de ser exemplo, a escolhida do Senhor, a eleita de Deus, a noiva do Cordeiro, né, que foi recebeu o ide do Senhor, o ide por todo mundo, pregar o evangelho. O que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus, né? Jesus diz, ide e fazer discípulo de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja recebeu essa responsabilidade de anunciar, de ser modelo, exemplo para as pessoas lá de fora. Versículo 7, ele diz assim, eu te chamei e darei por conserto do povo para a luz dos gentios. Versículo 7 está escrito assim, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere e os que jazem em trevas. Olha só, eu volto a dizer, né? Trazendo a interpretação da palavra. Isso aqui Deus estava falando com Israel. Mas fazendo a aplicação dela, Deus está falando diretamente conosco, igreja, nos dias atuais. Então isso é muito importante. A igreja é um modelo. A igreja é o porta-voz de Deus na terra. Amém? Então isso é para os libertos. Agora vamos para o Salmo. Salmo de número 42 e o verso de número 7. Falando sobre, nós viemos aqui, falamos da eleita de Deus, né? E que somos libertos, mas tem gente que, nós falamos em Romanos, capítulo 6, versículo 16, que nós somos escravos daquilo que dedicamos, que se dedicamos a servir, né? A obedecer, somos escravos daquilo que obedecemos, ou que muitas das vezes não damos conta de soltar, se torna escravo daquilo, né? Então, precisa ser liberto. E, às vezes, tem pessoas que dizem, eu falei sobre pessoas que dizem, mas o que é que tem
fazer isso, fazer aquilo, muitas coisinhas. E eu vou lhe mostrar aqui no Salmo de número 42, que às vezes mínimas coisas vai impedir alguém de entrar no reino de Deus. O que é que Jesus disse para Nicodemo? Se tu não nasceres de novo, tu apenas não vai ver, tu não vai entrar, né, no reino de Deus. Mas vamos lá. 42, Salmo do 42, o verso 7 está escrito assim: um abismo chama um outro abismo. A parte A, somente isso aqui. Um abismo chama outro abismo. Às vezes, tem gente, quando ele quer dar legalidade para o erro, ou para praticar alguma coisa errada na sua vida, ele diz assim: mas tem coisa aí que é pior. Sempre usa essa expressão: mas isso aqui é pior do que isso aqui. Não vou entrar em detalhes, mas se você é sábio, você vai entender. Então, isso aqui é pior do que isso aqui. Então, para querer dar legalidade, um erro na sua vida. Então, fica querendo culpar uma coisa para dar legalidade a outra. Então, tem coisas que é necessário. Tem outras que não é necessidade para mim. Então, eu sei que é um abismo e pode chamar um outro abismo. Então, eu já evito. Vamos evitar, melhor dizendo. Não vamos trazer. Mas o que é que tem em botar isso dentro da minha casa? Esse objeto dentro da minha casa? Meu irmão, se eu sei que é um abismo e pode chamar um outro abismo, então vamos logo correr lá para longe dele. Vamos desviar do mal, como disse Deus a respeito de Jó: homem sincero, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Tem coisas que às vezes em si não é o mal, mas ele atrai o mal. Isso é muito interessante. Mas isso aqui não é errado, isso aqui não é mal, mas ele atrai o mal. Se você sabe que aquilo vai atrair o mal para dentro do teu lar, para junto da tua família, então tire, não deixe que venha, porque você sabe que pode trazer um prejuízo depois. Então, isso é muito interessante. Não me deixarei dominar por nenhuma delas, ou não deixarei que ela me domine. Não deixarei que essas coisas possam me dominar. Não é interessante isso aqui? Vamos ler numa outra linguagem? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 12. Olha só. Aqui nessa outra linguagem está escrito assim: tudo me é permitido. Essa aqui é a versão NVI. Tudo me é permitido. Olha só. O que quer dizer? Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Mas nem tudo convém. Entendeu? Nem tudo convém. Tudo me é permitido. Igual eu falei, Paulo enfatiza a respeito do assunto. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Tá vendo? Eu não deixarei que nada me domine. Olha aqui, para nós entender melhor. Eu não vou deixar que algo me domine. Então, é eu ter domínio próprio, é nós ter domínio próprio. Ter domínio próprio é você não deixar que certas coisas venham lhe dominar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, onde nós lemos Romanos, que tem gente que ele já se tornou escravo daquilo. Escravo daquilo. Né? Então, isso é muito interessante. Se você sabe que algo está te trazendo prejuízo, que está manchando a tua pureza diante de Deus, então não deixe que isso te domine. Não deixe que isso venha te dominar. Não deixe que a frieza espiritual venha te dominar. Não é? Tem tantas coisas. Então eu repito, coisas que você está botando diante dos teus olhos que está te trazendo prejuízo. O que é que o salmista diz no Salmo 101? Olha só. Eu desejo ler com os irmãos, Salmo de número 101, eu acho aqui, já leio, olha só, vamos para a palavra de Deus, o nosso guia para a cidade celestial, Salmo 101,
E o verso de número 6. Não, o verso de número 3. Está escrito assim, ó: não porei coisas má diante dos meus olhos. Está vendo? Não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daquele que se desvia. Nada me apegará. Olha só. Ele disse assim que não vai colocar coisas má diante dos seus olhos. E tudo aquilo que venha manchar a nossa pureza espiritual. João diz na sua primeira epístola, o capítulo 2, ele vai dizer que isso é chamado de concupiscência dos olhos. Vamos ler a palavra do Senhor? Capítulo número 2, o versículo de número 15, está escrito assim: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação do perdão e a ostentação dos bens não provém do Pai. Ele diz assim: não provém do Pai, mas do mundo. Está vendo? Mas do mundo. A ostentação dos bens, melhor dizendo. Diz assim: a ostentação dos bens não vem do Pai, mas vem do mundo. A ostentação dos bens, o desejo das coisas carnais, se não vem de Deus, é do mal, né? Essas coisas não é de Deus, esses desejos desenfreados, carnais, porque a palavra na linguagem NVI diz concupiscência. Essa palavra concupiscência no português quer dizer desejos, apetite desenfreados da carne, né? Mas quando buscamos essa palavra no original, ela quer dizer desejos malignos da carne. Olha só como é interessante. Então ele diz assim, isso é desejo, às vezes vem pelos olhos. Então ele diz assim: não porei coisas má diante dos meus olhos. O salmista diz aqui, não porei coisas má diante dos meus olhos. Meus queridos irmãos, tomamos muito cuidado para que não se tornamos escravos de algumas coisas. Infelizmente, tem gente que ele está tão aprofundado, ele já está tão enraizado com aquilo que ele já perdeu as forças espirituais. Peça a Deus que te liberte de coisas que você não está conseguindo se libertar. Diga: Deus, me liberta, me livra desse mal que está manchando a pureza, a tua pureza espiritual com Cristo. O nosso comentarista, para nós não ficar muito extenso o vídeo, ele diz assim: liberdade sem lei. Está baseado no que estamos falando aqui, né? Está baseado no que estamos falando. E aqui, liberdade de discernir. Uma coisa que nós temos que pedir muito a Deus é discernimento. Baseado no que estamos falando, principalmente discernimento de espírito. Volto a dizer, baseado no que estamos dizendo, pedir a Deus que nos ajude a discernir, nos dê entendimento, nos dê sabedoria entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Não é? O que é de Deus e o que não é. O que agrada a Deus e o que não, e o que está desagradando a Deus. É muito importante, o crente precisa ser inteligente, o crente precisa pedir essa inteligência a Deus, que em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é? Transformai-vos. Essa palavra, quando nós vamos meditar nela no original, ela nos dá um sentido mais amplo, porque ele diz assim, essa palavra assim, não vos conformei, quer dizer, não vos adequei, ou não vos assemelhei ao mundo, quer dizer, não seja igual ao mundo, não seja semelhante a eles, mas transforme, né? Seja transformado, ou seja, renovado a cada dia, pedindo entendimento, pedindo sabedoria, discernimento a Deus.
O crente precisa pedir, ser sábio. Então, pedir a Deus, Deus, o que é e o que não é, o que é certo e o que é errado. Então, precisamos liberdade de discernimento. Então, precisamos pedir a Deus o discernimento espiritual. Amém, meus queridos irmãos? Então, leis sem liberdade. O apóstolo Paulo deixa claro que a lei só serve para quem é infrator dela. A lei só vai servir para quem infringe ela. Isso é interessante. A lei só serve para mim e para você quando nos infringimos ela. Se tem um radar e diz passa 40 e o camarada passa 60, ele vai ser multado, infringiu a lei serviu para ele. Entendeu? Agora, baseado no comentarista, está querendo dizer aqui que a lei ela é boa, a lei não é ruim. Porque a lei é santa, é perfeita. Para que serve a lei? A lei serve para botar cada um no seu devido lugar. É isso, para isso que serve a lei, para botar cada um no seu devido lugar. A lei revela o pecado do homem, a infração do homem, podemos dizer assim, as infrações do homem, as corrupções do homem. Só que trazendo para a salvação, Paulo diz que mediante a lei ninguém poderia ser salvo. Por quê? Porque está baseado nas obras humanas. E por meio das obras ninguém poderia ser salvo. O homem não tinha capacidade suficiente para que por meio das obras ele pudesse ser salvo. Cristo vem e somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Jesus veio e como se diz assim, e cumpriu toda a lei por mim e por você. Diz assim, está consumado. Ele disse na cruz do Calvário, está consumado, o martelo está batido. E ele não aboliu nenhuma das leis. A lei serve no dia de hoje. Então ele diz assim, eu resumiu em duas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, né? Acima de todas as coisas. Quem ama a Deus vai procurar obedecer as palavras do Senhor. Então quem é liberto vai procurar andar de acordo com a palavra de Deus, obedecendo aquele que ele se dedica a servir para a vida eterna, como disse Paulo em Romanos 6 e o versículo 16. Então, vamos procurar obedecer a Deus. E depois ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é? E observe, quem ama o próximo a ti mesmo não vai desejar nada que é do próximo, não vai desejar mal o próximo. Então aí se resume toda a lei. Só para nós ter noção do que Jesus declarou acerca da graça, que isso não abolir, mas está resumida aqui. Então se você vai procurar, não vai odiar teu próximo, pelo contrário, ele diz assim, amais os que vos aborrecem, orai pelos que vos faz mal. Né? E Paulo vem mais na frente e diz assim, se o teu inimigo tem fome, dá de comer, se tem sede, dá de beber. Mas vamos lá. As fraquezas mundanas. Veja que aqui no segundo tópico o nosso comentarista falou sobre as fraquezas mundanas. É o que eu falei no início. As fraquezas carnais, ou a carne, puxa sempre para fazer o mal, que lemos em João. Diz assim, tudo que há no mundo, há a concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. E ele diz assim, os desejos, né, pelos bens, porque aqui nessa linguagem assim, ele diz assim, pelos bens terrestres, não vem de Deus. Pelas coisas do mundo, os desejos carnais não é de Deus, é do mundo, é do mal, é maligno. Então, ele diz assim, que tudo que a carne deseja, o nosso instinto pecaminoso, essa natureza pecaminosa que temos, puxa para o mal. O que é que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo número 16? Ele diz assim, andai em espírito, não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E fica se opondo um ao outro, para que não faça ambos o que queres. Entendeu? Então isso é muito interessante. E precisamos vencer isso aqui. Pedir a Deus para vencer. Pedir força, pedir graça, pedir a Ele que nos ajude. Segundo tópico, segundo ponto do primeiro tópico diz assim, liberdade em Cristo. Somos libertos por meio de Cristo. Isso é interessante, que nós somos libertos por meio de Cristo. Cristo é aquele que nos libertou, que abriu a porta da graça, nos dando acesso ao Pai Celestial. Ele diz, eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Cristo, ele dá acesso ao céu e à terra. É como aquela escada que Jacó, quando vai dormir, põe uma pedra como travesseiro e sonha com a escada. Anjos subindo e descendo do céu à terra. Cristo é a ponte que dá acesso ao céu e à terra. Não é? Então, por meio deles é que somos salvos. Somos libertos. Então, João 8:32, conheceria a verdade e a verdade vos libertará. 36 diz assim, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Cristo veio para nos libertar do mal, né? Da lei do pecado. Da lei do pecado. Então, Cristo, somos libertos por meio de Cristo. Verdadeiramente sereis livre. Aqui no terceiro tópico do segundo, terceiro ponto do segundo tópico, melhor dizendo, terceiro ponto. Então, verdadeiramente serei livre. O Senhor Jesus Cristo continua libertando, salvando e perdoando. Esta é a sua missão. Então, o que é que o nosso comentarista botou aqui? O Senhor Jesus Cristo continua libertando, salvando e perdoando. Esta é a sua missão. Todo aquele que vive neste mundo de escravidão, sob o domínio do príncipe das trevas. Então, ele liberta todos aqueles que estão neste mundo de pecado e escravidão sob o domínio do príncipe das trevas. Ele botou aqui 2 Coríntios 4:4. Mas vamos adiantar. Terceiro tópico, deveres espirituais. Ele botou aqui falando sobre os deveres espirituais. Aí ele usou aqui Romanos 13, versículo 11 ao 14. E nós não vamos ler para ganhar tempo. Somos libertos das algemas do pecado. Ele botou aqui, somos libertos das algemas do pecado. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo e verdadeiramente deixamos Ele dominar a nossa vida, Ele tira todas as algemas, tira toda a mania ruim, vou usar uma linguagem mais clara aqui, tira as manias ruins, tira os cacoetos ruins que a gente tinha, né? As palavras torpes da nossa boca, Ele purifica os nossos lábios, assim como Isaías 6, ele diz assim, ai de mim que estou perecendo, quando ele tem um encontro com o Senhor. Quando Isaías tem um encontro verdadeiramente com o Senhor, ele diz assim, ai de mim que estou perecendo. Por quê? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E veja que o anjo vem com Atenaz, pega a brasa no altar de Deus e toca nos lábios deles e diz assim, sarado estais dos teus pecados e purificada foi a tua iniquidade. Observe que dali ele passa agora a ter uma purificação. Então, Cristo fez isso. Ele nos purificou, né? Então, ele nos purificou. Deixa eu voltar aqui. Vivendo em constante vigilância. Perdão, eu estava voltando aqui. Somos libertos das algemas do pecado. Então, só voltando aqui para entender. Então, Cristo nos libertou, purificou os nossos lábios, né? Nos libertou das palavras torpes que saíam da nossa boca. Os maus costumes ruins, aquilo que nós praticávamos, não praticávamos mais. Coisas, às vezes, até vestimenta escandalosa que usávamos, deixamos de usar e passamos a usar uma veste de crente santo, de santos. Porque alguém diz assim, mas veste não leva ninguém para o céu. Não é? É verdade. Eu não discordo de você, não. Veste não leva ninguém para o céu, mas quem vai para o céu precisa andar bem vestido. Glória a Deus. Então a veste não leva ninguém para o céu, mas todo crente que vai para o céu, ele é diferenciado. As vestes do crente salvo é diferenciada. Então isso é muito interessante. A veste do crente que vai para o céu precisa ser uma veste diferenciada. Então, a veste não leva ninguém, mas nos ajuda a entrar no céu. Porque se você andar... Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 15, versículo 16. Eu posso até estar errado. 16 e 15.
de Apocalipse. Eu vou conferir, para não errar. 16 e 15 de Apocalipse. Deixa eu só achar aqui e nós ler a palavra do Senhor. Vamos ver? Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não andes nu e não seja vista as suas vergonhas. Está vendo? Crente salvo anda bem vestido. Então, as vestes faz parte da vida de um crente salvo. Ela faz parte da nossa salvação. Não é? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Então, somos libertos. Cristo quebrou as nossas algemas, nos libertou das coisas ruins, dos maus costumes ruins, dos cacoetos ruins. Ele vai nos tirando. É só nós deixar Ele dominar a nossa vida. Por isso que Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem gente que diz assim, às vezes podemos dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para dizermos essa palavra, tem que verdadeiramente Cristo viver em mim. Cristo viver em nós. Que tem gente que diz, não mais vivo eu, Cristo vive em mim e vive fazendo as coisas do mundo. Então, aqui, segundo aos Coríntios 5,17, ele diz assim, portanto, quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, somos nova criatura em Cristo Jesus, somos um novo homem, somos uma nova pessoa, quer dizer, nascidos de novo. Então, a velha natureza tem que, como se diz aqui o comentarista, tem que ser amarrada, crucificada na cruz do Calvário para que o velho homem não se solte. Porque se ele se soltar, ele faz bagaceira. Então, meus queridos irmãos, eu quero finalizar aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, muito grande. E quero finalizar louvando e engrandecendo o nome do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Pela graça, a bondade e a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Por mais um dia que a majestade divina nos concede. Eu quero louvar a Deus sempre que eu tenho a oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, e a sua muito digna esposa, irmã Neide, e seus filhos, sua família, por toda a sua família. Que Deus o abençoe, dando sempre graça, sabedoria para o nosso pastor presidente, saúde, vigor, força para continuar nos ensinando a palavra de Deus e o caminho que devemos andar. Eu quero agradecer a Deus e louvar pelo conselho administrativo da nossa Escola Bíblica Dominical. A todos os irmãos, o comentarista do terceiro trimestre, para o pastor Gilvan Claro, que Deus o abençoe. A todos que estão empenhados nessa obra, o ministério de modo geral. Que Deus abençoe a todos, fica todos na paz, fica todos com Deus.